Onde está o Gólgota, hoje é proibido. Não pode chegar lá. Não pode chegar lá. Ele estava escavando ali de baixo. Primeiro, o que ele encontrou? Ele encontrou um lugar onde tinha a marca no chão, onde tinha uma cruz enterrada, embaixo do Gólgota. Sim. E ali ele percebeu, tinha outros indícios que ali era uma igreja. E no início, os cristãos da igreja primitiva, eles construíam igrejas em algum lugar onde Jesus... Por exemplo, você foi lá na casa de Pedro, né? Em Cafarnaum, eles encontraram lá um lugar onde estava escrito o nome de Pedro. É incrível. O nome de Jesus. Entendeu? Então, ele encontrou isso. Ele falou, olha, construíram uma igreja aqui, tinha uma igrejinha aqui. Um lugar assim onde tinha realmente o lugar para colocar uma cruz. Aí ele escavou mais para baixo. Quando ele encontrou lá embaixo, ele encontrou a Arca da Aliança. Só que a tampa dela, que é o chamado propiciatório, estava quebrada. E ele, coletou um material lá, e ele pegou um material ali que parecia ser sangue. Ele fez o exame do DNA. O exame do DNA só tinha os cromossomos da mãe, e não os pares de pai e mãe. Quando Saul começa a pecar, Deus fala para Samuel, eu já não vou mais seguir com ele. E aí? Eu tenho um outro homem segundo o meu coração. E aí ele fala para Samuel, você vai lá para Belém, para a casa de Jessé. E você avisa para ele reunir a sua família, porque dentre os filhos dele eu vou ungir o rei. Agora, detalhe, Jessé tinha 8 filhos. Tá. O 8º era Davi. Era o menos provável. Porque o primogênito sempre era mas o detalhe é o seguinte, ele chamou 7, ele não chamou o 8º. Davi ficou no campo cuidando das ovelhas. Ah, é? Isso, até existem aqueles que acreditam que Davi não era filho da mesma mãe, da mesma mulher de Jessé que os outros irmãos. Porque ao longo da história você percebe o tempo inteiro os irmãos de Davi odiando Davi. Tratando já Davi como se fosse um bastardo, entendeu? Entendi. E o fato é que chegou, então Samuel iria fazer um sacrifício e naquele dia ele ia ungir o rei. Então, quando vieram 7 filhos, Samuel não sabia quem era. Ele olha para o primeiro filho, né, que é o Eliabe, ficou impressionado, porque ele era alto, bonito, e Deus falou para ele, Samuel, você está olhando a aparência dele, mas Deus não olha a aparência, Deus olha o coração, não é ele. Ele passa por cada um dos... Isso enquanto Davi está lá no campo. E Saul tá reinando. Achando que tá por cima da... Só que detalhe, quando Deus vai ungir Davi, o Espírito de Deus saiu de Saul. E ele sente alguma coisa? Sim, ele começou a ficar possesso de demônios. Por isso que aquela foto, bota aquela foto aquela que tá tocando uma harpa pra ele. Por quê? Porque eles chamavam Davi pra tocar harpa pra expulsar os demônios dele. Entendi. Entendeu? Por quê? Porque no momento em que Deus vai ungir com o Espírito Santo a Davi, o Espírito Santo saiu de Saul. Entendi. E aí saiu, deixou um vazio e os demônios vinham atormentá-lo. Mas o que eu acho assim muito interessante... Essa imagem, né? É essa imagem. E Davi tocava, ele ficava em paz. Então Davi chegou perto do rei primeiro para ser um músico. Entendi. Um adorador. Ele era um músico, ele era um adorador, ele compôs vários salmos. Né? E é interessante quando Deus fala para Samuel, ele fala, achei a Davi, filho de Jessé o Belemita. Belemita? Belém. Ah, de Belém. Belemita. Homem que toca bem, de duras palavras e de semblante gentil. E o Senhor é com ele. Davi falava mesmo? Davi era brabo. Era brabo. Mas só que nessa época ele era um menino ainda. Não tinha 20 anos. E quando Samuel passa pelos 7 filhos, ele falou para Jessé, não é nenhum desses, você não tem outro? E Jessé falou, tem mais um, só que ele está no campo. Então você já imagina como Davi poderia ter se tornado uma pessoa recalcada? Porque quando Samuel ia na casa de alguém, era maior evento. Uma festa. E ele não foi convidado. Chamou, não foi convidado na sua própria casa.
E quando chega Davi, e Davi era pequeno. Davi era um homem de no máximo 1,60 m. Então ele era menor que os irmãos, inclusive. muito menor que os irmãos. A Bíblia fala que ele era gentil, que ele era bonito, mas era gentil, tinha um rosto gentil. Não tinha rosto de guerreiro. Entendi. Por isso que fala que de semblante gentil e de duras palavras. Ah, mas tá. o bicho era brabo. Então, aí Deus fala, é esse. E aí ele unge Davi. E logo em seguida, né, os filisteus se reúnem. Naquele tempo, Vilela, era muito comum quando dois exércitos iriam entrar num embate, Iam se enfrentar, o que acontecia? que para não ter que lutar todo mundo contra todo mundo, eles diziam o seguinte, escolhe o teu campeão. Teu que eu escolho melhor, o meu meu. melhor, vai evitar muita gente morrer. Exatamente. Porque tinha essa coisa, né, de brio, de honra e tal. E Golias, todos os dias, ele ficava na frente, no Vale de Elá. O Vale de Elá, eu já tive lá em Israel. Você tem duas montanhas, uma montanha de um lado, uma montanha do outro lado, e no meio o vale. Vale de Elau? De Elá. Elá, vê se você acha aí pra gente. Vê se você acha aí. E o Golias ia lá na frente, sozinho, um cara daquele tamanho, entendeu? E ele começava, escuta, não tem ninguém aí pra lutar comigo? Ah, se eu tivesse 3 metros eu ia ser assim folgado também. Que Deus é esse? Esse Deus de vocês é fraco, como vocês são fracos. 40 dias. E o Saul, com seus 1,90 m... Não ia lá enfrentar. Ficou morrendo de medo. Entendeu? Porque... Esse cara, e Golias já era famoso por luta, de ganhar luta. esse é o Vale de Elá. Esse é o vendo, vale? ó? Você tem uma montanha ali e tem uma outra montanha ali. Entendi. Entendeu? Ou eu não tô vendo aqui exatamente eu acho que a outra montanha. Eu acho que é onde a aqui, gente ó. tá, né? A Onde visão gente de quem tá. tira a foto é a outra montanha. E ali onde tá aquele verde, ali é o vale. Entendi. Aquele é o Vale de Elá. E o Golias já era famosíssimo. Entendi. Ele era um guerreiro brabo. experimentado, brabo, então não perdia pra ninguém, né? Porque imagina, ele tinha armadura da cabeça aos pés. Tinha uma espada, imagina o tamanho. Maior uma que lança que a cabeça da lança tinha 16 quilos. Imagina Olha o outra camarada. foto aí. Tá que vendo? legal. Aí dá pra ver bem. Dá pra ver bem as dois montes. De um lado ficava o filisteus. Coisa, hein? Ô, Tuti, numa live você é horrível, na outra live você é maravilhoso. Você é inconstante assim mesmo? Cara, é porque Deus. Ah, tá vendo? Boa, saiu bem. Obrigado. Que foto linda. Isso daí fica em que região de Israel? Fica perto de Jerusalém. Já pertinho de Jerusalém, Jerusalém. Tá. Então, Ninguém queria enfrentar. Ninguém queria enfrentar. E ele ficou 40 dias. E de repente, Jessé chega para Davi e fala: Davi, leva essas comidas aqui, esses queijos, essas pastas, né, para os seus irmãos. E ele vai. Ele chega lá. Então, por conta disso, é muito provável que ele não tinha 20 anos, porque com 20 anos todo homem Tem que se alistar. tinha que se alistar. E aí então ele chega lá, quem que ele encontra? Golias afrontando todo mundo e todo mundo morrendo de medo. E ele já chegou e falou: escuta, mas ninguém vai fazer nada com esse camarada? Com esse circunciso? Fica quieto. E ninguém fazia nada. Aí ele perguntou: o que vai acontecer com quem matá-lo? Vai ganhar o quê? Aí falaram para ele assim: Saul prometeu que quem matar o Golias, a família nunca mais vai pagar imposto. Ele vai dar a filha dele como esposa. E ele ainda vai ter Todas as regalias. todas as regalias de ser um genro do rei e vai fazer parte do exército, vai chefiar o exército. Um moleque que não tinha 20 anos, que nunca tinha pego uma espada na vida. Ele conhecia bem a funda. Que é um tipo de um... Que é um tipo de um estilingue, mas é diferente, porque estilingue você faz isso. Esse você roda, né? Roda e solta. E era uma arma muito importante em alguns exércitos. Ah, é? Opa! Quando você atira funda, vê se a acha funda, aí. dizem que se você tá a 70 metros de alguém, ela chega a 150 por hora a pedra. Você tá na cabeça, esquece. Entendeu? Agora, Davi foi inteligente, né? Porque ele chegou perto. Ah, é? A Bíblia fala que ele correu para
para Golias. Na direção de Golias. Na direção de Golias. A gente vai chegar lá. Tá. Mas antes disso, quando ele... Olha o irmão só. dele... É isso. Tá vendo, ó? Tá. Bota a pedra ali naquela parte de couro, pega e roda com muita velocidade e solta. Mas quando ele estava lá perguntando para as pessoas, chega o irmão dele mais velho, o Eliabe, e fala: "O que você está fazendo aqui, moleque? Aqui não é teu lugar. Volta aqui para se mostrar?" Achou que ele estava querendo se mostrar, que ele não ia mesmo. "Por que você não volta para suas poucas ovelhas?" Dizendo: "Você não é ninguém. Teu lugar é lá com as poucas ovelhas." E Davi falou: "Só estou perguntando, quero saber o que vai acontecer." E aí Davi vai e fala para Saul: "Eu vou enfrentá-lo." No primeiro momento, Saul fala: "Davi, Não tem condição. ele é um homem gigante, depois ele é um guerreiro experimentado. Você não tem chance contra ele." Ele falou: "Não, mas eu já matei o urso e já matei o leão quando vieram para pegar minhas ovelhas. Eu vou matar esse também." Mas era verdade isso? Verdade. Pensei que ele tinha contado umas vantagens aí, pá. Não. Era verdade mesmo? Ele cuidava, então, pensa. então não era um cara também que não tinha... Não, ele já era um guerreiro. Entendi. Entendeu? E ele realmente enfrentou o leão, enfrentou o urso, depois da unção, né? Claro. É importante dizer. É, não enfrentou antes, né? A unção traz a capacitação, mas ele era um cara treinado. Agora, veja, primeiro Saul falou: "Não, tudo bem, você quer ir, vai, mas então toma aqui minha armadura." A armadura de Saul era enorme para ele. Ele não conseguiu nem andar com aquele negócio. Ele falou: "Não, eu não vou com isso. Eu vou com a minha arma." E todo mundo parou para ver, porque ele estava muito convicto. É. E aí, quando ele chega e fala: "Eu vou te enfrentar", Golias fala: "Para que esse cão aí? Você vai vir contra mim com pedra, com pau?" Ele disse assim: "Você vem a mim com espada, com lança e com escudo. Eu vou a ti em nome do Senhor Deus dos Exércitos. E eu falo hoje para que todo Israel saiba: o Senhor vai me entregar nas tuas mãos, eu vou te matar e eu vou pegar a sua cabeça e as aves dos céus vão comer a sua carne." Palavras duras, hein? Duras. Agora, você vê, ele não falou: "Eu sou o cara." Olha uma representação aí, ó. Mas aí o Davi tá com escudo, ele não foi com escudo. Nada. Ah, não foi então nada. tá. Isso aí ele foi simplesmente com a fundinha dele. Ô, Tuti, tava indo tão bem. Não, mas Tuti. tá maravilhoso. Não, Porque a acho que imagem tá linda, a né? proporção é essa mesmo, entendeu? Né? A imagem tá linda. Se não Imagem tivesse maravilhosa. escudo Depois aí... você tem que me avisar onde você arruma essas. É inteligência artificial, não é? É isso daí? É. Cara, isso aí tem que É muito louco, né? Mas tá maravilhoso. É. E aí, interessante que ele pega, na região tinha um rio, né? Ele pega aqueles pedregulhos mesmo, sabe? Aquelas pedras, arredondadas, né? Pebbles, né? Que em inglês é pebble. Como é que chama? É pedregulho, né? Não é Aquelas pedregulho. pedrinhas redondas, como é que Tem chama? o nome. Tá, mas é a pedrinha, né? Aquela Pedrinha. roliça. É. Eu acho que não era tão pequena, porque tem pedras maiores. Com certeza, Assim, tamanho não. de um ovo, entendeu? Até maior. Ele pegou 5. Aí você fala: "Mas por que ele pegou 5? Ele pensou que ele ia errar?" Não, Golias tinha mais 4 irmãos. Ah, Todos gigantes. não é pra errar, então, que ele levou... Não, ele levou e falou: "Se vieram os outros, eu vou matar os outros também." O que eu acho extraordinário é que ele sabia, Vilela, que a vitória era dele, não porque Ele era o muito cara, bom, é. mas porque ele estava em nome de Deus. É isso que agradou o coração de Deus. Davi era um cara que ele amava Deus. Ele ficou indignado que nenhum dos soldados de Israel foi capaz de enfrentar um incircunciso. Não tem ninguém para enfrentar esse cara, eu vou. E quando a Bíblia diz que ele vai correndo Em direção a Golias. E aí ele pega, afunda, corre para perto, né? Para não ter jeito de errar. Ele gira enquanto tá correndo? Não, ele sai tá. correndo, vai na direção de Golias. Quando ele tá provavelmente no range, né, na distância que ele estava acostumado, ele devia treinar o dia inteiro. Claro. Entendeu? Agora imagina o tamanho da cabeça do Golias. Tem essa também, né? O alvo era grande. Ele atira, o cara tinha até um capacete, ele acerta no meio dos olhos. E Golias não morreu. Ah, não? Não. Ele cai desacordado. Aí Davi corre para ele, pega a espada de Golias. Ah, não sabia desse detalhe. E decapita.
Então a pedra não mata, só derruba, deixa Só ele desacordado. derruba, deixa ele desacordado, ele Uau. vem, pá. E quando ele levanta a cabeça, os filisteus, pum, vazaram de medo. Aí Israel foi pra cima, entendeu? E o lindo é que Davi, ele pega a cabeça e fica com as armas de Golias, guarda pra si, né? Mas a cabeça de Golias, ele leva para Jerusalém. Olha que coisa profética. É. Porque Golias, ele é uma representação de Satanás. O maior de todos os nossos inimigos. O nêmesis de Deus, o antagonista de Deus. E ele vai para um lugar que é chamado na época de Golgolia. Não é onde... Mas que na época em que Jesus morreu, chamava Gólgota. Ah, tá. Ele é o mesmo enterra lugar? No mesmo lugar. Ele Cara, enterra a No cabeça mesmo lugar? no mesmo Que lugar. tem a ver com o lugar da caveira, não é alguma coisa É, assim? o lugar da caveira. Quando você já foi lá, Já. né? Então, é o Gólgota, porque significa o lugar da caveira. Ó, essa imagem tá melhor, né? Uma imagem bonita também. Isso, maravilhosa. Cara, que imagem maravilhosa. Você consegue pegar uma foto do Gólgota? Do Depois lugar da acha esse caveira? lugar. Mas antes de falar de Gólgota, vamos falar sobre esse lance dele ser um tamanho sobre-humano, né? Tem na Bíblia que eles falam dos gigantes. Fala de côvados. E gigantes e os Néfilins, que eram uma raça Não, na maior. verdade, a palavra gigante é tradução da palavra Nephilim. Ah, é? É. E o Onde está gigante no Velho Testamento, lê-se... lê-se Nephilims. E o que eram esses Néfilins? Então, a palavra nafal é o verbo em hebraico que significa cair. Sei. Nephilims, porque o im, esse sufixo im, é o plural masculino no hebraico. Então são caídos. Os caídos. Os caídos. Porque Anjos caídos, não. Não, na verdade é o seguinte. Lá em Gênesis 6, a Bíblia diz que os filhos de Deus, né? Que é Bnei deitaram. Elohim, se deitaram com as filhas dos homens. É. E eles tiveram filhos lá gigantes. Gigantes. Mas Os a Néfilins. palavra é Nephilims. Por quê? Porque eles já eram seres enormes, poderosos. E o extraordinário disso é que quando você pega as outras histórias mitológicas, É. Semideuses, né? são semideuses. Na Grécia, por exemplo, os seres, né, os que têm metade cavalo, Exato. metade, os gigantes, né? Todos eles. Aquiles, não. Hércules. Não, Hércules é um desses semideus, vamos dizer assim. É. Né? Mas o que eles falam? Aquiles também. Né? Aquiles, Aquiles também. Mas você tem os grandões mesmo, os gigantes. Muita gente descredibiliza a Bíblia porque isso está na mitologia. Não. É o contrário. É o contrário. Isso é prova que outras culturas falaram desse povo também. É. E na época eles acreditavam, porque eles estavam entre eles. Exatamente. E aí criavam histórias fantasiosas, falando que era o deus do não sei aonde. Que era não o sei- Zeus, que teve relação com mulheres humanas. Aí vinha toda a história. Mas não tem nada a ver com... qual que é a outra... A gente tava conversando aqui antes, você falou... Anakin. Isso. O que eram esses termos? São, por exemplo, Anaquins, Refaíns, são povos gigantes. Ah, tá. Povos gigantes. Com pessoas acima da São estatura... todos descendentes dos Entendi. Néfilins. Porque o dilúvio, ele não matou todos. Matou todos. Existem algumas teorias. Porque na Bíblia fala que veio pra acabar com isso, né? Isso. O dilúvio seria, na teoria, pra Mas acabar... a Bíblia diz que só tinha um homem puro, que era Noé. Exato. E a palavra, quando fala que Noé era um homem íntegro, a tradução é íntegro, outra puro, no hebraico é tamim, Tamim. que significa puro, Certo. que não tem Puro de raça pura. Como uma raça pura. Entendi. Não tinha essa Miscigenação, linhagem com não os era gigantes. híbrido, não era Entendi. Então, a mulher de Noé tinha. Ah, Essa é uma teoria. pode ser. E aí, os filhos delas, na verdade, levaram os genes. Eles levaram esse sangue. Porque dos descendentes deles Claro. nasceram outros gigantes. Entendi. Então, ele diminuiu muito, mas não exterminou completamente. Entendi. Na época que o povo de Israel entrou na Terra Prometida,
Você lembra que eles enviaram os 12 espias? Eles voltaram dizendo, olha, a terra maravilhosa, mana, leite e mel, olha o fruto que a gente trouxe. Trouxe um cacho de uva que 2 homens tiveram que carregar. Só que os gigantes que estão lá, diante deles, nós somos como gafanhotos. Nós não vamos poder detê-los. E temeram. E por causa disso, eles ficaram 40 anos no deserto e toda a geração que descreu em Deus e da promessa de Deus morreu no deserto. Só Josué e Caleb que creram, que disseram, vamos para cima, nós vamos ganhar. E aí entrou na Terra Eles Prometida. entraram na Terra Prometida bem mais velhos. Né? Caleb, quando entra, ele tinha 85 anos. Ele falou, qual que é o meu monte? Dá-me esse monte. Moisés aqui. mesmo não entrou, né? Moisés nem Arão. Nem Arão. Então... olha lá a imagem de... É essa a imagem? Não, mas essa imagem, só que essa não tá boa, porque ela tá muito próximo. Você tem que pegar uma imagem de longe, porque fica... E tem que ser uma antiga, porque o que acontece? O nariz da imagem caiu. Tá. Alguns anos que atrás. Formaria a imagem da caveira. Da caveira. Porque você vê os 2 olhos, a boca, e onde estava o nariz caiu. Entendi. Mas, de qualquer forma, é um lugar onde... parece a caveira. E em cima dela, que é o Gólgota, é onde Jesus foi crucificado. Então... Agora, por que eu falei isso? Porque Davi matou Golias, que representa Satanás, o mal. enterrou no lugar chamado Golgolia, passou a ser chamado de Golgolia, porque ele foi enterrado ali, e hoje é Gólgota. Então Jesus, tudo está interligado, que morreu e com a sua morte ele derrotou o grande gigante da nossa história, que não é o Golias, mas é Satanás. E o que é extraordinário é que aquele lugar, existe um arqueólogo adventista chamado Ron Wyatt. Eu sei que o Rodrigo já desmentiu e tal, mas quem é ele para desmentir? Entendeu? Eu acredito. O Ron Wyatt. O que ele fala? Onde está o Gólgota? Hoje é proibido. Não pode chegar lá. Não pode chegar lá. Ele estava escavando ali debaixo. Primeiro, o que ele encontrou? Ele encontrou um lugar onde tinha a marca no chão, onde tinha uma cruz enterrada. Embaixo do Gólgota. Sim. E ali ele percebeu, tinha outros indícios que ali era uma igreja. E no início, os cristãos da igreja primitiva, eles construíram igrejas em algum lugar onde Jesus... Por exemplo, você foi lá na casa de Pedro, né? Em Cafarnaum, eles encontraram lá um lugar onde estava escrito o nome de Pedro. É incrível. O nome de Jesus. Entendeu? Então, ele encontrou isso. Ele falou, olha, construíram uma igreja aqui, tinha uma igrejinha aqui. Um lugar assim onde tinha realmente o lugar para colocar uma cruz. Aí ele escavou mais para baixo. Quando ele encontrou lá embaixo, ele encontrou a Arca da Aliança. Só que a tampa dela, que é o chamado propiciatório, estava quebrada. E ele, coletou um material lá, e ele pegou um material ali que parecia ser sangue. Ele fez o exame do DNA. O exame do DNA só tinha os cromossomos da mãe, e não os pares de pai e mãe. Então, ele contando isso, você encontra no YouTube. Ele contando, ele chora que nem uma criança, porque ele falou que era ali. Só que aí houve um problema das autoridades judaicas, fecharam o lugar. Ele afirmava que a arca estava lá. A gente não pode dizer que estava. Ou ele desbloqueou uma coisa que não era para falar e aí foi calado, ou ele tá mentindo, né? Agora, vejam, por que isso? Se o sangue... tá vendo como nossa, ó o buraco da narina, olhos, né? O nariz e embaixo a boca. Os dentes. Cara, que incrível. Incrível. Então esse lugar era chamado na época de Jesus de Gólgota. Jesus teria sido lá em cima. Lá em cima. Para todo mundo ver embaixo. Para todo mundo que passava ver embaixo. Caramba. Dá para imaginar, né, mais ou menos. Entendeu? Os cena. Crucificados, porque a crucificação era uma morte. Você acha uma arte que tenta representar essa Gólgota embaixo e as cruzes, as 3 cruzes em cima? Talvez você ache algum artista que possa ter se inspirado nisso e desenhado. Então, Vilela, mas olha que coisa extraordinária. Jesus teria morrido em cima, o sangue dele desceu,
passou pelo lugar onde estava a igrejinha e foi mais profundo e caiu na tampa da arca. Porque qual é o significado? Qual seria? Na tampa da arca, no dia do Yom Kippur, o dia do perdão, o sumo sacerdote entrava e aspergia o sangue, e ali os pecados eram perdoados. Do sacrifício. Do sacrifício do cordeiro. Do cordeiro, dos todos. E o último cordeiro, então, fez o verdadeiro cordeiro. O verdadeiro cordeiro, cara. Fez com que o sangue caísse na arca da aliança. Ou seja, se é verdade, eu acredito que seja. Porque mas não posso afirmar. Porque fecharia a história de uma forma perfeita, né? Perfeita, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Rodrigo diz que não. Tem uma linha que tem a pensa de linha outra dele. forma, Tudo bem, eu respeito, mas ele... Quem pode dizer que não, efetivamente? Por que não? Ele era um homem sério. É possível, Um super arqueólogo, entendeu? É vivo ainda ou não? Não, já faleceu. Ah, das antigas. Já faz tempo que ele faleceu. Mas eu acho, de qualquer forma, acho lindo isso. Por quê? Porque o Gólgota, que é o lugar da caveira, é o lugar onde é o mesmo lugar onde foi chamado de Golgolia, porque é o lugar onde Golias teve a sua cabeça enterrada. Por que Davi leva a cabeça de Golias e enterra lá? Qual é o significado? Porque Davi, na verdade, ele é um tipo de Cristo. Os salmos de Davi, que são chamados messiânicos, Jesus cita. E ele fala de coisas, como Salmo 2, por exemplo, por que se enfurece as nações? Ele está falando de coisas que ele não viveu, mas ele estava falando do Messias, que um dia seria odiado pelas nações. E eu creio que o cumprimento dessa profecia é literalmente no final dos tempos, com a batalha do Armagedon, quando as nações todas virão contra o Messias, entendeu? Exato. E o seu povo, né? Que é o povo judeu. E também os cristãos que se converterem e tal na grande tribulação. Mas de qualquer forma, Davi mata Golias e vai lá e vence. No momento em que ele vence... As pessoas estão vendo, o exército está vendo? O exército... Sim. Todo mundo vendo. Tá todo mundo nas montanhas. Todo mundo lá. Imagina. Imagina a comemoração, vai né? Vai morrer. Ele vai morrer, não tem chance. Aí ele mata o cara. Aí todo mundo vai pra cima, os filisteus correm. E a Bíblia diz que Davi nunca mais voltou para pastorear as ovelhas. Tá. Ele já ficou com Saul. Ele passou a ser o cara que ficava junto com ele. Num primeiro momento, ele casou com a filha, né? Com a Mical, que é a filha. No primeiro momento não gerou inveja. Só que dia eles estão voltando das batalhas e as mulheres estavam recebendo, os guerreiros chegando, e as mulheres começam a cantar. Saul matou os milhares e Davi aos 10 milhares. Aí Saul falou, por que elas estão falando que Davi matou os 10 milhares? E aí ele começou a dizer, ele quer o meu trono. E aí ele começou a perseguir a Davi. Ele fez coisas horríveis contra Davi. Só que Deus é tão bom que o filho mais velho de Saul, que era Jonatas, a Bíblia diz que ele se apegou a Davi. Ele amou Davi, Davi o amou. E Jonatas fez uma aliança com Davi. E ele nunca deixou com que Saul fizesse nada contra ele. Ele contava para Davi. Tem até algumas pessoas que dizem que, né? Porque tem um texto que diz que o amor de Davi... Davi fala, né? Que o amor que ele tinha por Jonatas era maior do que o amor das mulheres. Não está dizendo que ele é gay, está dizendo simplesmente que ele tinha um amor maior do que o amor sexual. Era um amor de amigo mesmo. Eles ficaram amigos. Agora, tremendo, porque Jonatas, um dia, ele dá a capa dele, a capa real. Para ser confundido. Para Davi. Para o pessoal não matar. Era como se ele estivesse dizendo, não vou ser eu que vou ser rei, é você. Tá. Tanto é que ele fala para Davi, você vai ser rei, e não eu. Só que eu quero que você faça uma aliança comigo, que quando acontecer, você não vai matar a minha descendência, e eu vou ser o seu segundo. Entendeu? Olha que coisa linda. Amor mesmo, de lealdade, de amizade pra valer, entendeu? E Davi também foi muito fiel a ele até depois da morte. Mas Davi, então, ele volta e vem e se torna um guerreiro. E ele nunca perdeu uma batalha. E assim, às vezes Saul ficava com inveja e falava, você quer realmente casar com a minha filha? Você vai matar tantos filisteus e vai cortar o prepúcio deles todos, vai trazer para mim. Davi trouxe o dobro. Nossa.
capar o cara. É. Trazer o prepúcio. Meu Deus, Já pensou? que trampo. Trazendo um saco assim, toma aí! E ele assim, ele falava pra Saul, Saul, por que você tem esse sentimento comigo? Porque Saul queria matar, jogava a lança contra ele, ele fugia, aí dava uma sumida, aí Saul mandava ele voltar, que estava com saudade. Ele ficava endemoniado, Davi expulsava os demônios cantando. Então Davi, nesse primeiro momento, chegou uma hora que teve uma festa de lua nova, porque não sei se você sabe, mas os meses judaicos, eles são baseados na lua nova. Sabia não. Ele começa com a lua nova. Aliás, a palavra Rodesh, que no hebraico é mês, é da mesma raiz da palavra novo. Entendeu? Então, por quê? Porque o mês começava com a lua nova. Você sabe qual é a lua nova, né? É. Aquele fiozinho assim que aparece. Tem a lua cheia, a minguante, a crescente e a nova. E a né? nova. A nova são as luzes mais escuras, né? É aquela, porque só tem um fiozinho que começa, né? Então ali é o início do mês. Então, numa festa de luas novas, geralmente ficava uma semana, o povo celebrando, Davi não aparece. Aí Saul fala, por que o filho de Jessé não está aqui? Não, aí Jonatas falou, não, ele pediu para ir para Belém para fazer um sacrifício junto com a família dele. E aí ele fala, não, manda trazer. Aí Davi chega no terceiro dia. Entendeu? Só que, na verdade, assim, ele manda trazer e quando Jonatas conta de novo uma mentirinha, ele joga a lança em Jonatas. Aí Jonatas fala, não vem. Essa última vez quando aconteceu isso, Davi falou, ó, tem que ir embora. Ele já estava casado com Mical. Mical faz com que ele fuja, permite que ele fuja, e aí ele vai para o deserto e aí ele fica fugindo de Saul todo o tempo. Então aí começa uma nova fase na vida de Davi. Ele está com quantos anos mais ou menos aí? Bom, ele, para você ter uma ideia, ele começou a reinar em Hebrom com 30. Tá? Reinou 7 anos até os 37 e depois reinou em todo Israel, morreu com 70 anos. Mas ele só começa a reinar em Hebrom com 30 depois que Saul morre. Então se ele tinha 18, 19 anos quando ele mata Golias, ele ficou aí uns de 10 a 12 anos essa fase. Nessa fase, tanto em que ele luta por Saul e por Israel e a fase que ele foge. Entendeu? Porque aí ele foge e algumas vezes, porque quando ele foge, ele junta um exército chamado de os guerreiros de Davi. São todos mercenários, porque como é que um camarada desse sobrevive? Então foram chegando a eles todo tipo de gente que era renegado. E ele formou um exército. E aí ele passa a lutar pelas nações. E quando ele percebeu que Saul estava atrás dele para matá-lo, aí ele foge para os filisteus. Agora imagine, ele matou o Golias, que era o campeão dos filisteus. E ele vai pro meio... Ele vai pro portão dos filisteus e finge que tá louco. Fica com o cabelo desgrenhado, começa a babar. Todo mundo sabia quem era ele. Todo mundo. Aí chegaram... Imagina o cara... entendeu? Né? E o pessoal fala, mas esse é o Davi. Esse é o Davi. Aí levaram pro rei Aquis, o rei dos filisteus, e ele falou, ó, esse é o Davi, o que nós vamos fazer com ele? E ele dando uma de doido. Entendeu? Aí o rei Aquis falou, não, o que você está fazendo aqui? Aí ele se recobra e tal, ele fala, não, eu estou fugindo de Saul. E aí o rei dos filisteus fala, não, fica aqui comigo. E a partir de então, os homens de Davi todo começam a guerrear com os filisteus. A favor dos filisteus, mas não contra Israel. Contra outros povos. Aí chega uma hora em que os filisteus vão na batalha que o Saul morreu, Davi ia com eles. Com os filisteus. Você entendeu? Um pulo na história, mas depois eu vou voltar para falar de outras coisas interessantes. Mas só para você ter uma ideia
de como isso acontece. Deus até preservou Davi. Os príncipes dos filisteus chegaram para o rei e falaram: olha, você não pode levar Davi. Até agora ele está lutando com outros povos, mas agora você vai lutar contra o povo dele. Nada garante que ele não vai virar Não, casado. mas ele sempre foi fiel a mim. Saul é inimigo dele. Não leva. Se você levar, ele vai lutar contra nós. Aí os filisteus falam, o rei fala: olha, meus príncipes não acreditam em você, então vai para outro caminho. Quando Davi se alia aos filisteus, ele ganha uma das cidades filisteias chamada Ziclag, que essa é uma cidade importante. Aconteceram coisas interessantes, depois a gente pode contar também nesse período em que ele está fugindo de Saul. Mas nesse dia ele não vai e os filisteus matam Saul. Se esta mensagem falou ao seu coração, não deixe que ela termine quando este vídeo acabar. Reserve alguns minutos do seu dia para buscar a Deus, meditar na sua palavra e permitir que ela transforme a sua vida. Grandes mudanças começam quando damos espaço para que o Senhor fale conosco. Se este conteúdo edificou você, fortaleça este trabalho deixando o seu like, inscrevendo-se no canal e ativando o sino para não perder os próximos cortes. Assim, você também ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. E agora eu quero ler você nos comentários. Qual foi o ensinamento que mais marcou o seu coração neste vídeo? Compartilhe sua reflexão ou deixe um versículo que Deus colocou em seu coração. Sua experiência pode fortalecer a fé de alguém que está lendo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Continue firme na fé, permanecendo na palavra, porque é nela que encontramos direção, esperança e vida. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus.